Bom dia, pessoal. A paz do Senhor a todos. Estou gravando aqui esse vídeo segunda-feira, dia 11 de maio de 2020. Tenho que gravar esse vídeo mais uma vez para trazer uma palavra da parte do Senhor, nosso Deus, né? Deus ele tem falado conosco, né? Através de várias formas, através da palavra, através de sinais. Mas eu queria trazer hoje aqui uma meditação que se encontra no livro de Daniel, capítulo 12, a partir do verso 1. Né? Diz assim, Daniel 12, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar inscrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, e sempre, eternamente. Meus irmãos, esta palavra que está em Daniel, ele faz parte dos 4 profetas maiores do Antigo Testamento. Profeta maior, por que chama profeta maior? Porque foram melhores que eu chamasse profeta menores? Não, profeta maior porque os seus livros, eles têm mais coisa escrita, né? Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel, né? Ezequiel e Daniel, são os 4 maiores, 4 profetas maiores. Aí depois vem Oséias, Naum, Abacuque, esses são chamados profetas menores, né? Porque escreveram menos páginas, né? Por isso que eles são classificados dessa forma. Então aqui Daniel, né? Profeta, profecia, né? O que é profecia? Profecia é algo que vem da palavra de Deus para o futuro, né? Algo que vai se cumprir. Algo que vai se cumprir, porque a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. O Senhor Jesus disse que céu e terras passariam, mas as palavras do Senhor não irão passar. Irão se cumprir, meus amigos. Então, nesta passagem que nós lemos aqui, né, Daniel ele está recebendo visões, explicações de suas visões pelo anjo, né? Pelo anjo Gabriel. Desde o capítulo 7 ali, ele vem tendo essa conversa com este anjo e recebendo visões e recebendo explicações. Então nós chegamos nesta parte aqui, em que se levantará um príncipe chamado Miguel, né? E se levantará a favor do seu povo. Mas que antes que isto aconteça, o anjo relata que haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, um tempo de tribulação, um tempo pesado, né? E que também o povo do Senhor será livrado, será ajudado pelo Senhor. E neste tempo também o que irá acontecer? A ressurreição dos mortos. Né? Paulo vai falar desta ressurreição também lá em Tessalonicenses. Mas onde é que eu quero chegar, né, para os irmãos? Que tudo que está acontecendo está nas mãos do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer lá em Provérbios que há tempo para tudo no mundo. Tudo neste mundo há um tempo. Há tempo para nascer, há tempo para morrer. Da mesma forma, os intentos de Deus, né? As profecias, os tempos determinados de Deus. As profecias, elas têm tempo para se cumprir. Nada é fora do tempo, nada está atrasado. A Bíblia vai falar lá em 2 Pedro, que para o Senhor, um dia para o Senhor é como 1000 anos para nós. E 1000 anos
para um dia. Por que isso? Porque para o Senhor está acima do tempo, Ele criou o tempo. Então nós muitas das vezes, né, aquela carta ali de Pedro, Pedro diz que nos últimos dias iriam se levantar homens que iriam fazer chacota. Cadê o Senhor não vai vir desde a criação? Diz que Ele vai voltar e tudo está da mesma maneira. Né? Então Pedro ele vai tratar desse assunto lá na sua carta também, das profecias. Mas que para nós é uma esperança. Paulo diz que é uma esperança nós esperarmos no Senhor, o dia da ressurreição, né? No qual Paulo vai dizer que os que morreram em Cristo neste dia, no dia de sua vinda, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados e levados juntamente com os que ressuscitaram para o encontro do Senhor nos ares. Né? E neste dia será cumprida a profecia. Tragada foi a morte pela vitória. Né? Então, esta é a nossa esperança. De um dia, os nossos entes queridos que morreram, né? Que tiveram a fé no Senhor Jesus, um dia eles irão ressuscitar no dia da sua vinda. E se nós estivermos vivos nesse dia, nós seremos transformados e arrebatados com o Senhor para os ares. Mas antes que venha isso, o texto fala aqui que haverá um tempo de angústia, que haverá um tempo o qual nunca houve, de perseguição, de sofrimento. Lá em Joel vai dizer que a terra vai ser abalada. Se for ler Apocalipse, você vai ver ali os selos sendo abertos, as trombetas sendo tocadas e as taças da ira de Deus sendo jogadas na terra. E este planeta, neste tempo de angústia que está falando aqui, que Jesus também falou lá em Mateus 24, um tempo de angústia, o qual nunca houve, Jesus também relata. E se aquele tempo não fosse abreviado, nem os escolhidos se salvariam. Jesus fala desse tempo também de angústia, citando Daniel. Então esse tempo ele vai ser dentro ali dos selos sendo abertos, das trombetas, né? E que nós vamos passar por isso aí. A Bíblia diz aqui que em Daniel também, em Daniel 12:10 diz assim, naquele tempo, no tempo do fim, muitos serão purificados. Daniel 10:10, 12:10. Naquele tempo, muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. O que é que mais precisa acontecer para o povo entender que este tempo que nós estamos vivendo é um tempo diferente? Que esta geração que está passando por essas coisas, esta geração está diferente, o amor se esfriou, a corrupção atingiu níveis altíssimos. A terra, como Paulo diz, está gemendo com dores de parto. A gente vê aí nas reportagens as ondas do mar invadindo as cidades aí, como nunca aconteceu. Eu vi uma reportagem na cidade de Santos Cabral. Rapaz, o homem disse lá, que vivia lá há muitos anos, eu nunca vi um negócio desse. A cidade, as ondas do mar invadindo a BR lá, a rodovia. Né? Terremotos no mundo, aqui em Palhano teve nessa segunda-feira, essa sexta-feira de manhã, se eu não me engano, teve um terremoto de 1,8 e os registros indicam aí que só nesse ano de 2020, nessa região de Palhano, já aconteceu 322 terremotos. A gente vê as profecias se cumprindo. Então esse tempo de angústia, que é a tribulação chamada, né, que a gente, se nós for ler ali Daniel, no capítulo Daniel 9, isso, Daniel 9, você vai entender que esse tempo de tribulação está dentro da última semana profética de Daniel, né? Não tem como eu explicar, que é muita coisa, o vídeo não pode ficar muito prolongado, mas a Bíblia fala em Daniel de uma última semana, e que essa semana ela se transforma em anos. Uma semana ela tem 7 dias, né? 7 dias, 7 anos, é chamado os 7 anos de tribulação. A Bíblia diz lá em Daniel que vai se levantar um príncipe e fará um acordo com muitos, mas na metade da semana ele quebrará o acordo, ou seja, na metade dos 7 anos. E esse homem vai se levantar nos últimos dias. Esse homem, lá em Apocalipse 13, é conhecido como a besta.
A besta de 7 cabeças e 10 chifres, né? Antigamente a gente achava que eram os monstros que se levantavam no Apocalipse. Não, é na verdade, no outro vídeo eu acho que eu falei, é um homem. O homem ele vai vir se levantar no cenário mundial para resolver problemas de doença, de guerra. Ele vai vir com acordo de paz. No Oriente Médio ali vive essas guerras aí que não cessam, esses conflitos entre Estados Unidos, essas grandes nações, né? É o capitalismo, o socialismo se enfrentando. Por isso que a gente tem que ficar fora de política. A igreja não se mistura com política. Igreja com política se chama Babilônia, está lá em Apocalipse. A igreja ela fica isenta de política, viu? Um recado aqui. A igreja, quando ela se mistura com política, ela vira apóstata, viu? A Bíblia fala disso aqui. O nosso reino, a nossa pátria é lá no céu, não é aqui na terra não. Nós temos que se preocupar com as profecias que estão se cumprindo e nós buscar mais a Deus e pregar evangelho, pregar a palavra de Deus, não é pregar candidato não, tá certo? É isso aí que o Senhor Jesus nos ensina. Jesus, ele nunca ficou do lado de ninguém. Toda a vida os escribas ali, os fariseus, tentando empurrar ele, e ele toda a vida ficava neutro. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Nós temos direitos, cada um compra o seu direito individual. Eu não fico comprando briga de político não, que isso aí é errado, viu? Vá pregar o evangelho, porque tem muita gente ainda que está precisando se converter. E é esse o dever da verdadeira igreja, né? Porque a igreja não é templo. A igreja do Senhor, ela não é feita de pedras não. A igreja, Paulo vai dizer que nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Nós somos a noiva de nós compomos a igreja de Cristo. Cada membro, cada pessoa, né, vai formando. Então, esse homem ele vai se levantar, meus irmãos. E ele vai vir com vai ser um grande homem. Todo mundo vai reconhecer, todo mundo vai adorar ele, né? Mas a palavra está aí para a gente reconhecer quando isso acontecer. Vai vir pandemia, vai vir pandemias maior que essa daí, infelizmente. Para que o Senhor Jesus venha, tudo isso aí tem que acontecer, que é para ser provado, né? Não é só dizer, aceitei Jesus, vai ser salvo, não. Ei, nós vamos ser provados, nós vamos ser testados, porque falar com a boca é muito fácil. Agora eu quero ver com ações, eu quero ver viver o Evangelho, né? Não só dizer e não viver. Então nós vamos ser provados sim, meus irmãos. Porque que lá na última taça, o Senhor repete, lá na sexta taça, eis que venham como um ladrão. Se a vinda do Senhor é repentina, como um ladrão, porque que lá na última taça ele está dizendo que ainda vem como um ladrão. Na última taça ele ainda não veio não, meu. Vá buscar a palavra de Deus, hein? Sem orientação, sem ensinamento de teologia, leia a palavra de Deus, peça orientação do Espírito Santo. Na última taça, vai lá na sexta taça, o Senhor diz, eu venho como um ladrão. Ainda estava alertando o pessoal ainda. Lá em Apocalipse 13 diz que esse homem, ele vai fazer com que todos. O versículo diz, Apocalipse 13. Deixa eu ver se eu coisa aqui o versículo, encontro o versículo para os irmãos verificarem. Verifiquem, irmãos. Quando alguém pregar para vocês, pergunte onde é. E vá ver se realmente o texto, lê o contexto, para ver se o contexto, junto com o versículo, realmente diz aquilo que a pessoa está falando, né? Temos que ler a palavra de Deus. Aqui, ó, Apocalipse 13, versículo 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Esse homem vai se levantar, vai fazer um acordo de paz, vai resolver os problemas do mundo. Quando esse homem se levantar, fiquem espertos. Ele já está profetizado aqui na profecia. É o anticristo, viu? E uma das marcas maiores nele é isso aqui. Ele vai, junto com os governos do mundo, implementar o sistema monetário da besta. Por que monetário?
Porque quem não colocar ele não compra e nem vende. Hoje nós vemos no mundo aí que a maioria das transações comerciais, mercantil, é cartão de crédito. Já estamos até no celular, já tem gente até em QR Code, né? Um código, aquele código lá, pagando suas contas. Ou seja, tudo está se afunilando, tudo está se encaminhando para esse sinal, para essa marca obrigatório. Eu li uma reportagem que saiu aqui, deixa eu ver, sábado de manhã, eu li essa reportagem, salvei até no meu celular, que é a China, viu? A China ela é líder em tecnologia, não tem ninguém que ganhe dela. A tecnologia, a economia está assim, ó, com os Estados Unidos, né? Ela já vai, daqui nos próximos 6 meses, implementar a moeda digital, a moeda digital. Para quê? O propósito? Para acabar com a moeda e o papel, tirar de circulação todas as transações, pagamentos vai ser com o celular. O dinheiro digital, sua conta ali, você recebe o dinheiro, vai direto para o número, lá na conta tem negócio de dinheiro e papel não, você faz seus pagamentos, como hoje a gente já vê por cartão de crédito, QR Code. Eles estão fazendo isso com uma desculpa para se igualar com o dólar, né? Para ver se derruba o dólar. E que ela tem uma grande possibilidade de atingir aspectos mundiais. Primeiro na China, primeiro ela vai ser usada na China, mas depois ela vai, né, invadindo os países aí. Mas o homem é quem vai fazer isso, né? Quando for para o mundo, o homem vai pegar esta tecnologia e vai impor. E quem não tiver, não compra e nem vende. Papel vai deixar de circular. E aí? Como é que você vai comprar se você não aceitar? A Bíblia diz que aí está a perseverança dos santos. Mas o que é que eu quero dizer com tudo isso, meus irmãos? Eu quero mostrar, através da profecia, através dos cenários mundiais, guerra, está próximo de estourar uma guerra aí. Essa guerra aí para o mundo ficar um caos. É a hora que o anticristo aparece. Eu quero deixar claro, meus irmãos, que ainda dá tempo, meus irmãos, de buscar o Senhor. Ainda dá tempo de se converter. Ah, mas eu sou uma pessoa boa. Sim, eu sei, a sociedade, pelos parâmetros da sociedade, eu não matei, nunca roubei, somos pessoas boas. Mas nós temos que buscar o Senhor. O Senhor, Ele quer um relacionamento com você. E é isso que vai decidir a nossa salvação. É entregar a sua vida a Cristo. Eu pergunto, você já entregou a sua vida a Cristo? Ou você só busca Deus quando precisa? É uma meditação, né? Eu estou pregando isso aqui, meus irmãos, para as pessoas abrirem os olhos. Não estou convidando ninguém para ir para a igreja, ninguém para ir para a igreja. Não estou falando isso não. Busque o Senhor em casa, né? Se reúna com sua família, louve a Deus, peça orientação ao Senhor, leia a palavra de Deus, exponha a palavra de Deus, mesmo que não souber explicar ainda, mas leia a palavra de Deus para a sua família. Busca o Senhor enquanto se pode achar, meus irmãos. Vamos acabar com esse egocentrismo do eu, né? Se tiver discórdia, rinha, perdoe enquanto é tempo, que vai chegar um momento que o Senhor Jesus vai vir, que os versículos diz desse jeito, lá em Mateus 24, do 30 em diante. Jesus já vai vir no final da tribulação, que diz assim, ó: e aparecerá no céu um sinal, o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. E todas as tribos da terra se lamentarão ao ver o Filho do Homem. Eu me perguntava, mas por que as pessoas, quando verem Jesus, vai se lamentar, né? É uma classe de pessoas, né? Vai ser essa classe de pessoas que escuta as profecias e não acredita, diz que nunca vai ser, mas ele vai vir. Ou nós querendo ou não querendo, Jesus vir, ele vai vir acabar com o pecado, ele vai vir acabar com a maldade, ele está deixando, está dando corda para o homem, para o ser humano fazer o que é ruim. Mas ele vai vir, e naquele dia, como é que você vai estar perante o Senhor? Fora que a Bíblia diz também que ao homem está ordenado morrer uma única vez e depois disso o juízo. Se eu morrer sem me arrepender, todos nós temos pecado, mas a questão está, eu me arrepender, pedir perdão a Deus e lutar contra aquele pecado. Tentar não fazer mais. Deixar de pecar nunca vou deixar. Mas eu tenho que não pecar voluntariamente. Eu tenho que lutar e combater para não conseguir pedir força ao Senhor. Este apelo, meus irmãos, que eu deixo aqui porque está em jogo a sua vida eterna, a minha vida eterna.
Dê tempo ao Senhor. É difícil, mas busca Ele que Ele vai mostrar a orientação. Leia a palavra de Deus, leia os evangelhos. Depois do evangelho, leia as profecias. Eu sei que gasta tempo, mas nós temos que gastar tempo para o Senhor, que está em jogo a nossa vida eterna, viu? Muitos anos. Só ler um finalzinho aqui para terminar. Uma passagem que nós vamos encontrar lá em Apocalipse, diz assim, ó, Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, meus irmãos, essa é a promessa de Jesus, né? É uma vida eterna com o nosso Deus, Criador de todas as coisas, poderoso, não há nada mais poderoso, grande, que a Bíblia diz que ele mede o céu a palmos, e a água do mar toda cabe na concha da sua mão. Não vai ter mais choro, não vai ter mais morte, não vai ter mais fome, só justiça e alegria. Era esta palavra, meus irmãos, que eu queria deixar. A paz do Senhor a todos e que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.